Hoje vamos falar de um livro que não é uma leitura fácil. Ele não foi escrito para falar aquilo que você quer ouvir, mas sim aquilo que é baseado em evidência. Ele vai fazer você questionar seus comportamentos e principalmente o porquê você os executa. Ele vai tocar e vai questionar suas crenças e principalmente os porquês você acredita em certas coisas. Hoje eu venho falar um pouco do livro O Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan. A primeira reflexão desse livro que eu gostaria de trazer é o fato de que nós somos expostos a muito mais aos acertos do que aos erros. O que eu quero dizer com isso? Este é um livro que exalta o método científico e, naturalmente, a ciência como a forma mais confiável de prever o futuro. Então, ele começa com certas discussões sobre como a ciência é vista e como que os materiais falam da ciência. E isso a gente pode ver, né, tanto no ensino médio quanto na faculdade, que os livros são feitos, obviamente, de forma que você tem uma construção linear do aprendizado. Ou seja, se você quer estudar, por exemplo, eletromagnetismo, você começa dos conceitos básicos e vai crescendo na teoria, eles vão te dando os ingredientes para você ir um passo de cada vez até chegar no santo graal, que seria as equações de Maxwell. Mas nessa, né, do jeito que é exposto o livro em si, dá uma impressão, se você não pesquisar um pouco sobre a história da física ou for atrás de outras coisas, de que o conhecimento foi construído de maneira linear, que não houveram erros, que o passo a passo foi seguido naquela ordem. No ensino médio é mais agressivo ainda, porque a gente está exposto ao topo do iceberg das teorias. Tudo que a gente trabalha no ensino médio foi matéria de anos e anos e anos de incertezas, anos e anos e anos de dúvida. E a gente, depois de pegar esses anos todos digerindo aqueles conceitos, a gente conseguiu escrever eles de forma simplificada e nós somos expostos só àquilo e não vemos a quantidade de falha, a quantidade de erro, a quantidade de testes negativos que foram feitos para a gente, enfim, limpar todo esse ruído e terminar só com aquele caminho linear. Isso dá certa impressão de que fazer ciência é fácil, talvez, ou descobrir as coisas é para poucos, porque a gente fica imaginando, nossa, eu nunca conseguiria fazer um passo a passo tão ordenado, mas a gente não cai a ficha, talvez, que o passo a passo não foi feito de forma ordenada. Foi bem caótico, na verdade. Existem várias teorias que não estão nos livros porque elas não passaram em testes experimentais. Este livro traz pra gente a discussão entre a necessidade da ciência em se testar constantemente versus as soluções alternativas às ciências que são oferecidas que não tem nem laboratório. E aqui a gente tem discussões de diversos contextos, tá? Saindo de extraterrestres para coisas de signo, coisas de horóscopo. A gente pode trazer para um contexto atual. Esse livro, sempre quando você lê ele, ele vai ser recente, porque o demônio que ele traz, né, o mundo assombrado pelos demônios, o demônio é a pseudociência. E nós vamos estar sempre sujeitos a isso, enquanto não tivermos práticas científicas, ou o método científico for algo mais difundido por aí. Nós somos, principalmente nessa era que vivemos, onde que somos bombardeados de informação, é muito fácil você achar que você entende algo, é muito fácil você achar a comunidade que é um eco, né, que vai repetir aqueles preconceitos, né, aqui no sentido de preconcepções mesmo, que você acredita. E você entra nessa câmara de eco e fica gritando com pessoas que concordam, sem nunca questionar se aquilo faz sentido. A ciência é feita para o público. A ciência é feita para falar das descobertas. Os trabalhos que a gente faz, a gente publica eles e a gente quer que as pessoas leiam ele e questionem ele. A gente quer saber se aquilo realmente passa no crivo da comunidade científica. E aí aqui eu quero trazer outra reflexão, o que é realmente uma teoria certa. Eu gostaria que você, antes de continuar vendo esse vídeo, pensasse o que é uma teoria certa. O que você considera uma teoria correta? Faz sentido falar em teorias corretas? A base da ciência é o experimento. A natureza é lei. O que a natureza não reflete, não importa o quão bonito você seja, o quão inteligente você seja. Se o seu modelo não reflete o que a natureza, o jeito que a natureza se comporta, ele vai para o lixo. Este é o critério científico. É assim que se faz ciência, não é sobre o que acredita. Eu vou trazer o exemplo que eu acho mais forte nisso, que é Einstein com a mecânica quântica. Quantas vezes você não escutou alguma vez, Einstein não gostava de mecânica quântica, por isso que é muito difícil, por isso que talvez esteja errado, não sei o quê. Gente, a ciência não liga para quem é Einstein. A ciência não é sobre as pessoas em si, não é sobre os nomes. A autoridade Einstein cometeu erros,
Não importa se ele não gostava de mecânica quântica, isso não invalida nada sobre como a natureza se comporta. A natureza não liga para Einstein, independente das contribuições que ele tenha tido em outros contextos. Pouco se importa o que ele achava de mecânica quântica. É só um fato curioso. É só algo legal de se comentar numa roda. Mas não importa, não importa. Ninguém fica questionando mecânica quântica porque Einstein não gostava disso, ou porque Einstein, sei lá, não entendeu isso. Não importa, não importa. O crivo experimental é o jeito, o experimento é chefe, o experimento é lei. O que a gente faz é tentar interpretar os dados, criar modelos, e modelos não são coisas que se adaptam aos dados. E eu vou trazer isso no contexto de pseudociência, que é o que a pseudociência faz. Modelos não são feitos para explicar dados, eles naturalmente têm que explicar o que está acontecendo, mas eles devem ser capazes de fazer predições. Fazer ciência é dar pitaco no futuro. Eu vou te dizer que se você jogar uma bolinha de um prédio, qual que é a velocidade que ela vai chegar no chão? E você pode pegar um cronômetro, pode pegar uma régua e verificar isso. Esse é o ponto principal da ciência. Não importa quem a pessoa seja. Eu quero trazer aqui algumas passagens do livro para a gente discutir, que vão nesse contexto. Ele traz a seguinte frase: os homens acreditam que a epilepsia é divina, meramente porque não a podem entender. Quantas coisas que não têm explicação, que ao invés de assumir sua ignorância, que dói, nós não queremos nos passar por ignorantes, dói, a gente prefere achar que existe uma explicação maior do que aquilo, que é por isso que a gente não entende. Aí ele segue: mas se chamássemos tudo aquilo que não podemos entender de divino, haveria uma infinidade de coisas divinas. Em lugar de reconhecer que somos ignorantes em muitas áreas, tendemos a dizer coisas como que o universo está dominado pelo inefável. Atribui-se a responsabilidade do que nunca entendemos a um Deus ignorado. Aqui eu vou trazer alguns exemplos: eletricidade, fogo, essas coisas todas em algum momento foram tratadas como algo impossível de se entender. Enquanto que certa parte da comunidade tentou adotar uma postura científica e falar: bom, na verdade a gente talvez consiga criar um modelo que nos permita ter uma capacidade maior de apreciar o que está acontecendo. E eu acho que é aí que está a diferença. A gente vive ainda em um contexto que isso está presente, tá? Pseudociência é uma forma de controle, te convencer que algo funciona da forma que você acha que funciona ou da forma que alguma pessoa quer que funcione. Se eu falar para você, a física prevê que se você pensar positivo, vai dar certo as coisas. Isso é uma forma de controle. Eu tô te vendendo um comportamento. Se você acreditar em mim nisso, você vai abrir várias oportunidades de eu incutir outras coisas na sua cabeça. Se você não questionar esse tipo de comportamento, se você não questionar as bases dessas estruturas frágeis desse tipo de argumentação, você vai cair nelas. Vamos pegar agora uma outra passagem do livro que eu acho que traz outra discussão bem interessante, que é sobre a ciência. Estou falando muito sobre a ciência em si e sobre a necessidade de estar mais próximo da verdade testando seus modelos. Mas ele fala a seguinte frase, e aqui é uma coisa que eu acho que eu trucaria ele, que é: para mim, é melhor captar o universo como é em realidade que persistir no engano, por muito mais satisfatório e reconfortante que seja. E aí eu queria convidar vocês para uma reflexão. Se você tivesse acesso a todas as verdades, você preferiria ter acesso a todas essas verdades e entendê-las, ou ser ignorante a respeito de algumas coisas? E essa é uma discussão que a gente trouxe, né, no nosso Clube do Livro, nos membros do canal, onde algumas pessoas até levantaram: existem diversas coisas que eu prefiro ser ignorante do que ter acesso à verdade. Por exemplo, se o mundo fosse acabar amanhã, você preferiria saber isso? Porque saber disso te põe numa situação de que você pode aproveitar melhor o dia de hoje, mas ao mesmo tempo você fica com a carga inteira de: será que eu aviso as outras pessoas? Será que não? Ou se você não sabe, você poderia perder a chance de fazer algo hoje que você não vai ter mais a chance de fazer. Essa é uma situação, porque beira a ética, talvez a filosofia, mas é uma frase que eu acho que não é 100%, como nada é 100%. Não existem frases que são impossíveis de ser questionadas. Quando você fala direi sempre a verdade, é mentira, porque pelo fato de você ser humano, já te torna falho. Então, essas são umas reflexões que eu acho que o livro traz, que são muito ricas. Mas, de novo, não é uma leitura fácil, não é uma leitura simples. Vamos, então, voltar na discussão de pseudociência. Ele fala que a pseudociência é muito mais fácil de inventar que a ciência. Isso é verdade. A pseudociência não precisa nem ter laboratório. Eu posso criar teorias aqui aleatórias, sem nenhum critério rígido de teste, e vender isso. Isso é pseudociência. Então é muito mais fácil criar teorias pseudocientíficas, como
coisas do dia a dia, no contexto assim, quantas coisas de terapia quântica a gente não vê por aí, que não são pautadas em nada, dietas mirabolantes, métodos de se comportar mirabolantes, coisas de horóscopo vendendo, misturando com coisa de saúde pública, terapias alternativas de não sei o que. Isso tudo é muito mais fácil de criar do que a ciência. Por quê? Porque muitas vezes não são submetidos a testes extensivos. E aqui eu acho que traz também uma discussão de que dentro da ciência precisamos ser muito mais cuidadosos. E para o público geral, talvez, é um pouco confuso o fato de que existem limites de validade de teoria. Por exemplo, a gente fala, Einstein estava certo sobre a teoria e Newton errado. Na ciência a gente não vê dessa forma, porque a teoria de Newton funciona muito bem em vários contextos. Existem fenômenos que fogem do limite de validade. Na física nós trabalhamos com modelos que têm limites de validade. Existem variáveis que você controla, que se você estiver trabalhando de forma que elas estão dentro de um intervalo, você vai ter uma teoria que é melhor que a outra para aquele contexto. E isso é o que acontece na nossa física do dia a dia. Ver um carro andando, ver um plano inclinado por aí, ver uma bolinha caindo de um prédio, coisas desse tipo vão estar no ramo onde que essa teoria de Newton funciona muito bem. Quando a gente vai para velocidades muito altas, as coisas começam a mudar. Não é que a teoria está errada, ela tem limites de validade onde que ela funciona bem. Só que esse conceito traz certa angústia, porque nós queríamos uma teoria da verdade, nós queríamos uma teoria que é sempre válida. E é isso que é vendido muitas vezes quando a gente vai para o lado da pseudociência, quando a gente vai para pessoas mal intencionadas. Elas querem falar que elas têm a razão, e uma razão unânime. Não existe isso na ciência, não existe isso no contexto do método científico. De novo, o experimento é lei. Não existe teoria certa. Você tem uma teoria que é certa, você deveria submeter ela a todos os testes existentes no mundo. Isso é impossível. Teorias, elas só passam em testes, elas não são provadas corretas. Modelos são modelos. Tudo que a gente tem na natureza são modelos de descrição. O que a gente tem hoje em dia é trabalhar com o melhor modelo possível e tentar entender as limitações dele. E cada vez que a gente entende, a gente quer ver aquilo falhar, porque a gente quer criar capacidades de aprender mais. Quando algo falha, não é uma vergonha, é uma capacidade de aprender. E é assim que a ciência caminha. O Carl Sagan traz outra passagem que eu acho muito interessante. Por que a ciência? A ciência ela funciona bem por causa dos mecanismos incorporados na correção dos enganos. Como que você vê correções de pseudociência? Vamos pegar o caso simples de terraplanista. Você pega um fenômeno entre os milhares que não dá para ser incorporados numa teoria de terra plana. O que eles fazem não é, bom, isso é um problema que está em contradição direta com o meu modelo. Eles criam uma nova vertente dentro do modelo que abraça aquele fenômeno de uma maneira maluca. E isso não é o jeito que se produz ciência. Você não pega uma teoria que claramente está em divergência em vários sentidos com os resultados experimentais e adapta a teoria de maneira maluca para ela acomodar os dados de alguma forma. E aí ele fala, a ciência funciona bem pelos mecanismos incorporados na correção dos enganos. Não há perguntas proibidas ou verdades sagradas. Tudo é questionado e explorado. Não importa quão inteligente seja uma pessoa, suas ideias devem ser testáveis e a natureza é suprema em decidir o que é ou não útil como modelo. Tem outra passagem muito interessante do livro que é: eu não confio em líderes que não estão dispostos a reconhecer que suas crenças sejam incompletas ou errôneas. Crenças aqui, gente, a gente não está necessariamente num contexto de religião, apesar do livro questionar diversos comportamentos históricos de instituições religiosas, que são problemáticos. Por crença aqui eu realmente digo aquilo que você acredita num contexto mais amplo. Outra parte do livro que é muito interessante são os exemplos que ele traz, né, de extraterrestres, aqueles desenhos nos campos de milho e como aquilo na verdade foi feito por pessoas. A pseudociência é algo tão forte que quando as pessoas vieram a público e falaram, olha, nós que estávamos fazendo os desenhos, as pessoas ainda não queriam acreditar. As pessoas mandavam mensagem para esses caras falando, ameaçando eles, falando, vocês estão querendo tirar isso da verdade, vocês foram comprados pela ciência para fingir que não existe alienígena. E isso é algo que é recente ainda. Essas coisas estão enraizadas na sociedade em diversos níveis. Agora, para amarrar isso tudo um pouco, eu queria falar um pouco agora do lado do cientista, do lado da ciência como esforço colaborativo. Isso aqui eu quero trazer algumas reflexões. A gente passou pelas críticas sobre como é feito ciência, sobre algumas pseudociências, sobre comportamentos pseudocientíficos. O livro naturalmente vai em muito mais detalhe, ele é muito mais rígido do que eu sou, ele é muito mais pulso firme do que eu estou falando aqui. Mas vamos agora também olhar do ponto de vista de como a ciência é, ou os cientistas atualmente, ou talvez como a divulgação de ciência alimenta as pessoas, estando inserido no meio científico, como
há certo distanciamento do cientista do público geral por diversas razões, e como talvez o fato de sermos pautados em uma cultura de heróis, onde existem certos nomes como Einstein, não sei o quem, mais e blá blá blá, e esses heróis são sagrados e inquestionáveis, e isso dá certo distanciamento e acha que a ciência é feita por poucos. Eu gostaria aqui de trazer o fato de que ciência é um esforço colaborativo. Ciência não é feita por uma pessoa em particular, ela é feita por grupos, ela avança em grupo. Todas as universidades têm grupo de pessoas trabalhando, e teóricos que sejam, precisam de pessoas fazendo experimento, e são grupos enormes de pessoas conduzindo o experimento. Ciência é um esforço de colaboração. Quando a ciência faz um progresso e traz algo que talvez seja desagradável para as pessoas, cabe o questionamento. Se o mundo não corresponde em todos os aspectos aos nossos desejos, é culpa da ciência por estar fazendo os testes e vendo as evidências, ou daqueles que querem impor seus desejos no mundo? E aí, para concluir esse vídeo, eu queria trazer essa última parte, que é a parte do cético. Ele traz um parágrafo que eu acho que é bem interessante, que é: a principal deficiência do cético é achar que ele é o detentor absoluto da razão e criar situações de nós contra eles. Isso é pouquíssimo construtivo, não comunica nenhuma mensagem, condena os céticos a uma posição perpétua de minoria. Há raízes humanas na pseudociência que devem ser levadas em conta no diálogo. Essa postura eu também acho que é bem problemática. Eu acho que ela deve ser debatida, ela deve ser também questionada. E eu acho que o cientista em si tem que lembrar que, antes de tudo, ele é humano e não está livre de ter seus próprios preconceitos e cair nos seus vieses. E agora eu quero juntar esse livro com uma experiência pessoal que eu tive, que foi um dos comentários que mais me marcaram na minha criação de conteúdo até agora, que foi quando me falaram a seguinte coisa: é uma pena que nos seus vídeos você com tanta frequência tenha que fazer essas aspas sobre o que é opinião sua e o que você está falando com base na ciência. Essa frustração da pessoa que estava vendo o vídeo ao me ver fazendo ressalvas sobre aquilo que era opinião minha e sobre aquilo que eu estava falando dentro do que eu domino mais. Eu acho isso muito simbólico. E aqui eu quero trazer outra reflexão para vocês, que é: será que as pessoas que vocês estão escutando estão falando sobre aquilo que elas têm autoridade ou só emitindo uma opinião? Porque me assusta o fato da pessoa estar incomodada com eu dizer: olha, aqui minha opinião é tão boa quanto a sua. Eu estou falando o que eu acho. Eu não estou falando algo que está pautado em coisas que eu estudei, em coisas que eu sei como funciona em mais detalhe. A pessoa fica incomodada com essa divisão, mostra o quão complicado está o consumo de conteúdo hoje em dia. Nós vemos por aí pessoas sendo exaltadas. Por exemplo, eu não vou entrar em detalhes sobre isso aqui agora, a gente pode discutir isso outra coisa, mas o Elon Musk ser um exemplo de cientista me assusta. É triste. Esse é um exemplo de questionamento. Será que estamos dizendo, quando exaltamos certas pessoas, será que estamos emitindo uma opinião embasada em alguma formação ou simplesmente num gosto particular? E diversas vezes eu diria que um dos maiores cuidados que eu tomo sendo criador de conteúdo, independente dos meus títulos, é ter cuidado entre usar minha autoridade fora do contexto onde eu criei a autoridade. Porque assim, você pode pegar o Gustavo, vai ter um doutorado em física, e aí você tira esse título de contexto, e qualquer opinião que eu emitir sobre qualquer outra coisa, você toma ela como tão importante quanto aquela que eu estou falando de neutrinos. Eu acho isso um problema enorme, e eu acho, na verdade, que nós deveríamos estar cobrando das outras pessoas de separarem as duas coisas. Quando você está falando como um entendedor que passou pelo processo de educação, está há anos estudando aquilo, ou quando você está emitindo uma opinião normal, quando você está emitindo uma opinião como pessoa. Isso quer dizer que eu estou dizendo que só pode falar sobre alguns assuntos aquelas pessoas que estudaram? Não. Eu acho que todas as pessoas têm direito de se manifestar, de ler sobre aquilo que você tem curiosidade e falar sobre aquilo. Mas, naturalmente, o nível de profundidade que uma pessoa que se especializou naquele assunto e uma pessoa que estudou para montar um roteiro de um vídeo vai ser diferente. É diferente. Espera-se que seja diferente. O nível de especialização quando você vai fazer pesquisa é muito grande. Você aprende cada vez mais sobre menos coisas. Enquanto que, se você for trabalhar com cultura geral, você pode se expor de forma rasa a diversos conceitos. São propósitos diferentes, atitudes diferentes, mas é muito importante que, vamos supor que eu crie agora, comece a fazer um novo canal de história e geografia. Não vai ser o Gustavo doutor em física falando, vai ser o Gustavo pessoa física falando. E é importantíssimo que as pessoas, quando verem falando sobre algo, inclusive este vídeo,
porque não é pautado em, não é uma aula sobre neutrinos, não é uma aula sobre um artigo que eu fiz, não é uma aula sobre uma pesquisa que eu fiz. Eu estou falando igual uma pessoa física, estou falando uma opinião. Estou trazendo algumas coisas que talvez sejam importantes de se discutir, mas eu acho que é muito relevante nós mantermos uma postura crítica com o conteúdo que consumimos. E eu acho que esse livro traz isso pra gente. Esse livro reforça essa parte de vermos autoridades e entender autoridades como pessoas inquestionáveis. Vermos pessoas que nós admiramos e a partir do momento que nós criamos certa admiração por ela, qualquer coisa que ela falar deve ser tida como verdade. E isso eu vejo, né, muitas vezes que as pessoas têm muita frustração quando veem uma pessoa que elas admiram falando algo que elas não concordam. Mas, ao mesmo tempo, você pôs aquela pessoa num pedestal inquestionável. A gente tem que separar as coisas. Eu acho que temos que separar quando as pessoas estão falando sobre o que elas entendem de quando elas estão expressando uma opinião, mesmo que seja uma opinião mais embasada, mas não deixa de ser uma opinião. Os exemplos que nós temos hoje em dia de cientistas, os exemplos que nós temos hoje em dia de pessoas significativas, em termos de ciência mesmo, é um pouco assustador. Eu gostaria de convidar vocês a questionar as narrativas que estão sendo contadas, as histórias que vocês estão comprando, o que vocês realmente acreditam, o que vocês realmente acreditam nas narrativas que estão sendo contadas, vocês realmente acreditam naquilo que está sendo apresentado. Se vocês não acreditam, se tem alguma dúvida, procurem sobre, invistam tempo nas dúvidas que vocês têm. Eu acho que esse livro traz todas essas reflexões, de certa forma, nos põe nessa situação desconfortável, né, de o que realmente acreditar, o que realmente usar como uma base para fazer predições. E o método científico, eu acho que ele emerge como uma opção brilhante, assim, porque ele satisfaz testes rigorosos de conduta. Eu não estou aqui para convencer ninguém, mas eu estou aqui para alertar que, de novo, ciência é o método mais seguro de prever o futuro. Pessoas são pessoas. Pessoas fazendo ciência são pessoas ainda, são humanos e podem errar. Mas o teste experimental em si, a natureza é rei. O teste vai dizer a verdade. E nós vamos tentando, nesse caminho, melhorar o nosso entendimento sobre aquilo que acontece na natureza. A natureza funciona, a natureza acontece. Se a gente entende ou não, é problema nosso. Para resumir, questionem tudo. Questionem as informações que vocês estão sendo expostos. Entendam que pessoas erram. Eu vou errar várias vezes nesses vídeos, eu vou errar várias vezes na física, eu vou errar naquilo que eu estudo, eu vou errar naquilo que eu não estudo. Mas eu vou estar sempre disposto a corrigir meus erros, disposto a aprender e ver meus erros como uma oportunidade de melhorar. Essa é a filosofia, pelo menos da forma que eu vejo desse livro. Peguem o livro para vocês lerem. Não vai ser uma leitura simples, não vai ser uma leitura confortável. Vocês vão estar a todo momento sendo convidados pelo Carl Sagan a questionar tudo aquilo que vocês acreditam e o porquê vocês acreditam naquilo e como a ciência emerge como um possível candidato para te ajudar a ter um pouco mais paz ao deitar no travesseiro de que você pelo menos está dando o seu melhor para entender alguma coisa. É isso. Eu gostaria de pedir para vocês que chegaram até aqui, né, curtir, compartilhar esse vídeo com as pessoas que você acha pertinente, me ajuda muito aqui no canal. A gente fica por aí, até um próximo vídeo. Tchau, tchau.